Eu entendo que nós estamos dando uma prova aqui hoje de que há espaço, sim, na política, há espaço aqui no Congresso Nacional para o diálogo, para o entendimento e para a tratativa de temas altamente positivos, de grande relevância e de grande importância. Fundeb significa isso. O fato dele ser o grande mecanismo, o maior mecanismo de financiamento da educação básica do nosso país, por si só já revela o quanto que é nobre, quanto que merece ser destacado todos os esforços que foram feitos aqui de entendimento. Vale destacar, e é lamentável, mas é sintomático, a pouca participação num ambiente como esse de entendimento e diálogo do governo federal, do presidente Bolsonaro, que eu nunca vi ele citar esse assunto, do ministro da Educação e, em muitos momentos, até mesmo de outras forças políticas que compõem o governo, como é o caso dos que estão lá no Ministério da Economia, que poderiam estar participando desse ambiente de diálogo, de entendimento e de tratar de um tema que qualquer cidadão brasileiro, por mais entendido, por mais desavisado, por mais próximo que esteja ou mais distante da educação, ele sabe que é importante, ele sabe que é indispensável e ele sabe que é necessário, de fato, a prorrogação do Fundeb. Eu, desde o momento inicial da comissão, e eu chego aqui, relatora Dorinha, com o mesmo espírito, de que a gente, de fato, avance muito na questão financeira e na complementação da União. Compreendo as dificuldades, reconheço o esforço do trabalho, mas nós vamos aqui insistir para que a União, de fato, complemente 40%. Que essa complementação seja feita na maneira gradual, necessária. Nós não podemos abrir mão disso. Como vamos continuar insistindo para que esteja intocável, como a relatora já nos tranquilizou aqui, o salário e a educação, que a gente tenha, de fato, dispositivos, como já foi dado também, informações aqui que nos acalmam, né, para que não haja nenhum tipo de retrocesso, de retirada de recursos em outros programas, em outras ações que são financiadas pelo governo federal e pelo Ministério da Educação. Talvez a grande conquista, né, de tudo que foi feito é a constitucionalização, é de fato o Fundeb se tornar uma política permanente, né, que é independente de governos, que é independente de momentos da economia, da arrecadação do país. A gente traz aqui sempre, e eu quero continuar insistindo, né, nesse sentimento que é dos trabalhadores da educação, que ao longo, né, do Fundef, ao longo do Fundeb, né, não foi possível olhá-los e atendê-los na grandiosidade do trabalho que eles fazem também, mesmo não estando na sala de aula, mesmo não sendo professores. Eu fui prefeito por 2 vezes na minha cidade, lá no Paraná, em Cruzeiro do Oeste. Estava lá dentro das escolas, dentro das creches, e via o quanto que o conjunto dos outros profissionais merecem o tratamento que nós demos aqui. A importância que foi dada aqui, e que se nós pudermos ainda ampliar ela por algo maior, com certeza terá grande valor. E, por último, destacar aqui a importância do CAC, do custo qualidade, aluno-qualidade, e do quanto que isso é um desafio que a gente não pode temer e que nos espanta ver, muitas vezes, integrantes do governo, da área econômica, né, tão assustados com apenas essa discussão, quanto mais quando avançarmos aqui para aprovar, de fato, isso dentro de todo o contexto do Fundeb. Eu tive a oportunidade, em 1998, já há muito tempo atrás, há 22 anos atrás, de ter sido convidado, escolhido e ter sido membro de uma APM, escola municipal que, com muita honra, minha filha estudou. E fui, 2 anos depois, vice-presidente do Fundef, ainda naquela época, na minha cidade de Cruzeiro do Oeste. Eu queria, então, relembrando isso, fazer aqui um agradecimento à luta que vem lá da ponta, dos conselhos, das entidades, das associações, dos sindicatos, das federações,
das confederações, né, de todos aqueles que se uniram, né, na nossa caminhada, que já é de muito tempo, mas que se acelerou, né, ganhou grandiosidade no ano passado e principalmente nesse ano. E eu faço esse reconhecimento, né, de um esforço coletivo que foi muito além aqui da comissão, do Fundeb, do Congresso, na pessoa do jovem Iago Montalvão, que é presidente da UNE. Um abraço aqui ao Iago e a todos da UNE que estiveram junto conosco nessa luta. E ao Pedro Gorg, presidente da UBS, que também é um jovem aí, como tantos outros que vieram aqui, muitas vezes incompreendidos, mas que mantiveram a coragem, a determinação de também participar dos debates, de também contribuir com esse resultado que nós estamos chegando. Como já disseram outros deputados, talvez não seja o que cada um sonhou, talvez ainda não seja o ideal, nós teremos debates aqui ainda, votações na comissão, teremos depois lá no próprio Congresso, né, na Câmara e no Senado, debates e votações, mas com certeza nós demos passos importantes aqui e principalmente nós evitamos um grande retrocesso. E aí vale lembrar em que contexto a educação está inserida. Aí vale aqui no final da minha fala lembrar em que contexto o Brasil está inserido. Nós estamos avançando, talvez não tudo que devíamos, mas no momento em que a educação vinha retrocedendo. No momento em que um governo, de forma insana, através do próprio presidente, escolheu a educação como inimiga do país. E mentiu, criou fake news, distorceu a realidade do que é a educação brasileira. Como fazem hoje com a reforma administrativa em relação aos servidores públicos, que corretamente, e eu espero que seja junto com a população, vão às ruas, dia 18 de março, defender o serviço público. E, obviamente, quando a gente se mobiliza para defender o serviço público, nós estamos defendendo a educação, que talvez seja dos serviços públicos de todos eles o que mais mexe com a vida das pessoas. Porque é a educação que dá a oportunidade para transformar a vida de alguém. É a educação que deveria ser a base da economia, né, do crescimento, como muitas outras nações já fizeram no passado, mas infelizmente a gente vive dentro desse contexto e dentro desse clima. Mais uma vez, nas nossas discussões, ficou evidente o quanto tem poder, o quanto é intransigente e quanto é cruel a área econômica desse governo. Se dependesse deles, e há declarações do próprio ministro Paulo Guedes, não só o Fundeb, mas todos os fundos já estariam extintos. Então, mais uma vez, isso ficou evidente e ficou marcado. Um governo que, por si só, já teria extinto todos os fundos, que não só dão oportunidades de avanços, como é o caso do Fundeb, da educação, mas em tantas outras áreas. E sempre com a falsa tese que eu quero aqui aproveitar o momento, até porque nós estamos numa outra discussão ali na Comissão de Orçamento, de que o Brasil quebrou, de que o país não tem alternativa nenhuma que não seja cortar, impor tetos, e aí a gente começa a olhar os dados, a realidade que o próprio governo fornece e a gente vê que não é bem assim. O Brasil tem dificuldades imensas do ponto de vista fiscal, mas é, por exemplo, um país que no ano passado, em 2019, arrecadou mais do que em 2018. É um país que tem reservas internacionais de 360, já foi 380, 390 bilhões de reais, que hoje dariam mais de 1,5 trilhão de reais disponíveis para alguma causa nobre, alguma emergência momentânea. E é um país que tem um pré-sal. E aí, relatora, eu vejo que num ponto a gente avança, preservando na educação os recursos do petróleo, dessa riqueza grandiosa e que cada vez mais se apresenta para nós como uma riqueza maior através do pré-sal, mas que, é claro, o nosso sonho era assim que ela estivesse também, uma parte dela incorporada nos recursos do Fundeb. Então o Brasil tem condições sim de fazer investimentos. Quando a gente olha alguns desperdícios que o governo tem praticado e que muitas vezes, uma hora ou outra, surgem, a gente percebe que não é só a dificuldade financeira, não é só o problema fiscal, é porque as opções muitas vezes não são por colocar a educação como a grande prioridade. Quanto que se gastou na época da reforma da Previdência para contratar os apresentadores de televisão mais caros do país? Quanto que se gasta, e muitas vezes não se presta conta,
nos cartões corporativos da Presidência da República. Quanto que se gasta, não se presta conta e muitas vezes se transforma em escândalos que derruba assessores e ministros nas viagens de jatinhos. E quantos fatos nós vimos acontecer no ano passado do MEC queimar dinheiro da educação, que ele diz não ter, em coisas que não têm nenhum tipo de propósito, nenhum tipo de resultado na vida das pessoas. Eu vou lembrar só 2 casos. O dinheiro que foi gasto em publicidade e propaganda da tal carteira digital estudantil. Uma farsa, algo que não virou realidade, algo que é feito simplesmente para tentar calar as mobilizações estudantis que denunciam os cortes na educação do governo. E quanto que se gastou? Dinheiro que, segundo as matérias dos jornais, foi para os shopping centers, num programa, entre aspas, para leitura infantil. Só nessa ação aí de poucos dias, poucos meses, o MEC torrou 3 milhões e 200 mil reais. Então o país é rico, o país tem dinheiro e nós estamos corretos aqui em insistir na pauta da educação. Nós estamos corretos aqui em insistir que o Brasil tem sim que gastar mais com a educação, mas dentro do que foi feito nessa comissão e dentro do que já é a característica do Fundeb. Transparência, controle social, critérios para se decidir aonde gasta e como gasta, e a busca da qualidade. Sem abrir mão, é claro, da gratuidade. Dinheiro público não pode jamais, e estranhamente uma hora ou outra nessa comissão apareceu aqui alguém propondo que ele chegasse para atender as iniciativas da educação privada. Educação privada é importante, merece e deve ser respeitada, mas não é o dinheiro público tão escasso, não é o dinheiro da educação e não é o dinheiro, principalmente do Fundeb, que vai dar qualquer tipo de socorro, vai dar qualquer tipo de auxílio para que a educação privada assuma um papel que não é dela, né? Em especial a educação básica. Esse é um papel do país, esse é um papel do Estado, esse é um papel dos municípios, dos estados, e que a União precisa contribuir cada vez mais. Muitas vezes nós que estamos na oposição somos questionados, né, por criticar muito, né, por combater determinadas situações, por denunciar, como se a nossa ação se resumisse só a isso. Aqui, mais uma vez, e não é a primeira vez, a gente tem tido a oportunidade de fazer isso em temas da área econômica, a gente tem tido oportunidades em fazer isso em temas da área da saúde. Nós participamos das soluções, quando elas são viáveis, quando elas são dentro desse aspecto do diálogo, do entendimento. A oposição, eu falo aqui pelo Partido dos Trabalhadores, nós jamais vamos nos omitir de contribuir, de participar e de criar entendimentos que eu espero que hoje a gente avance bastante aqui, avancemos na comissão e avancemos principalmente depois na votação envolvendo a Câmara e o Senado. Parabéns aí ao presidente Bacelar, relatora Dorinha, saudação especial aqui ao deputado Pedro Quisaia, a deputada Rosa Neide, da nossa bancada, que contribuíram e ajudaram muito, e que a gente, de fato, saia daqui com resultados positivos que honrem o trabalho, a dedicação de todos os trabalhadores da educação, dos nossos professores e professoras, e principalmente dê aos nossos estudantes, às nossas crianças, a essas 7 milhões de crianças que ainda estão sem creche, a certeza de que o dia de amanhã será bem melhor e aí todas elas terão um futuro promissor, e futuro promissor só se constrói com educação pública, forte, de qualidade e gratuita.